Crescendo com Davi, 4 lições preciosas da sua jornada. Na semana passada, nós falamos sobre como nós temos respondido aquilo que temos ouvido, né? E nós aprendemos com Davi que nós precisamos responder com fé, né? Nós precisamos responder com fé. A segunda lição hoje, que nós aprenderemos aqui com o nosso querido irmão Davi, é sobre a lição como lidar com oposições, ou como lidar com oposição. E o texto que nós vamos ler hoje está em 1 de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, deixa eu só lembrar aqui o versículo que nós estaremos lendo nesta noite, ou a partir do versículo, né, que estaremos lendo nesta noite, para que possamos fazer aqui esta reflexão nesta poderosa palavra, Então, 1 Samuel, capítulo de número 17, e nós vamos ler a partir do versículo de número 26. 26, isso mesmo. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 26, nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, ele era o irmão mais velho de Davi. Eliabe era o primogênito, era o irmão mais velho de Davi. E ouvindo Eliabe, que era o que estava também no campo de guerra, ele mais os outros 2 irmãos, ouvindo ele, o primogênito, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, ou seja, Davi falando com os homens, com os soldados, o que ele vai fazer? Ele vai se opor a Davi. O texto diz que acendeu-se a ira de Eliabe. Eliabe, ao ver Davi conversando com os soldados a respeito daquilo que o rei daria para o homem que lutasse com o gigante, e nenhum homem, né, ali no exército de Saul havia se disponibilizado para lutar. E então, quando Eliabe ouve o interesse de Davi, ele se incomoda, e ele vai se opor ao seu irmão, ele vai se opor a Davi. Aí Eliabe, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Olha só, ele primeiro se ira e automaticamente, né, na ira dele, ele pergunta: por que desceste aqui? Está se opondo a Davi. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas do deserto? Está dando uma bronca, né? Bem conheço a tua presunção, bem conheço a sua intenção, o seu interesse, rapaz, e a maldade do teu coração. Olha só, e a maldade do teu coração. Perceba que Eliabe se opõe ao seu irmão, e ele chega a fazer um comentário a respeito do coração do irmão, ó. E a maldade do teu coração, bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Olha a forma em que ele se opõe ao próprio irmão. Que descestes para ver a peleja. Agora, versículo próximo. Então diz Davi: que fiz eu agora? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Só estou fazendo perguntas. Eu não fiz nada. Não ofendi ninguém, não ataquei ninguém. Eu não fiz nada. Porventura não há razão para isso?
Ou seja, porventura não há razão para que eu possa estar perguntando, não há um motivo para que eu esteja perguntando. É isso que Davi está dizendo. E desviou-se, e o que ele fez? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E o 31, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo, ou mandou chamá-lo. Irmãos, eu disse a vocês que eu quero falar um pouco nesta noite, como lidar com oposição. Pastor, o que isso na verdade significa? O que isso na verdade representa? O que é, pastor, uma oposição? Uma oposição é um antagonismo de ideias, de sistemas, de grupos sociais, etc. É uma incompatibilidade. Isso seria uma oposição. Oposição é uma pessoa que talvez não pense a mesma forma que você, não age da mesma forma que você, não se comporte da mesma forma que você, tenha ideias diferentes de você, tenha opiniões diferentes de você. Isso é uma oposição. Isso é oposição. E no ciclo humano em que nós vivemos, isso é muito natural. Isso é muito natural. Eu até coloquei aqui uma frase inicial para a gente refletir sobre isso. Eu coloquei até aqui para a gente levar em consideração que ninguém é igual a ninguém. Sim ou não? Até dentro de uma própria casa, uma mãe que tem mais de um filho, aquela que tem 2, tem 3, seja filho ou seja filho, nenhum filho é igual ao outro. É igual? Não. Até gêmeos se parecem na sua fisionomia, sim ou não? Mas não tem uma mesma personalidade. Às vezes um age de uma forma, outro age de outra. Às vezes um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Às vezes um se comporta de uma forma, outro se comporta de outra. Sim ou não? Então, nem sempre, irmãos, né? Então a gente precisa entender de início isso aqui, que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E uma outra questão muito relevante nesse sentido aqui do que nós vamos tratar é que existem situações que envolvem um campo espiritual. Existem situações que há uma interferência espiritual, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas aqui. No que diz respeito a ser diferente, Davi era um homem diferente. Davi era um homem diferente. Aqui no texto que nós lemos, o irmão dele chegou a citar que conhecia a maldade do coração de Davi. Foi isso que nós lemos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Ao contrário disso, a Bíblia chega a dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é possível que Deus escolheu um homem do coração ruim. Sim? É possível, irmão? É possível que Deus tenha escolhido um homem de coração mau. Põe para mim, por favor, 1 Samuel 13, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, nós iremos ler. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Opa, desculpa. Com certeza, e é o fato é esse mesmo. O fato é esse mesmo. Ele se opõe ao irmão justamente por ter inveja dele, por saber que Deus havia ungido, quando no entendimento dele quem deveria ser ungido seria ele. Porque antes de lermos aqui, nessa sua palavra que você falou, quando Samuel chegou à casa de Jessé, que ele mandou chamar os mancebos, o primeiro que o pai chamou foi Eliabe, porque Eliabe era o primogênito. Então, por questão de direito, o pai chama logo o primogênito, que é o Eliabe. E dentro do contexto histórico vai dizer que Eliabe ele tinha um perfil, o mesmo perfil que tinha Saul. Até alto ele também era. Porque quando você vai ler a história de Saul, você saberá que Saul ele tinha altura, ele era alto. Dentro dos seus ele sobressaía, né? Em altura. E Eliabe era a mesma coisa, ele era alto. Ele tinha uma boa aparência, assim como Saul.
Então, estereoticamente falando, Eliabe deveria ser ungido rei. E quando Samuel pensou em fazer isso, Deus disse para Samuel o quê? Samuel, não faça isso, porque eu não tenho escolhido ele, porque o homem olha para a aparência, mas eu olho pro coração. Então quer dizer, Deus olhou para o coração de Davi e encontrou algo bom. Já Eliabe está dizendo que é um coração ruim. Mas olha o que diz o texto aqui agora. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora o 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso aqui é Deus falando com Samuel. Samuel, você tem um coração, esse aqui é Samuel falando com Saul, né? A palavra de Deus. Saul, eu não achei o seu coração bom, Saul. É mais ou menos isso que Deus está tentando dizer para ele. Eu não achei bom o seu coração. Eu escolhi você, eu ungi você, eu confirmei você diante do povo, mas seu coração não é bom. Seu coração não é real, não é fiel ao seu coração, né? Então olha só, meu irmão, a gente já nessa primeira leitura nós já aprendemos aqui, através desta palavra, que Deus ele não quer status nosso. Deus não quer nosso status, irmão. Deus quer nosso coração, né? Hoje a gente vê tantas pessoas se esforçando para ser reconhecida. Hoje a gente vê tantas pessoas lutando, né, para poder ser relevante no meio da sociedade. Tantas pessoas lutando para ser importante, para serem vistas, para serem reconhecidas. E Deus não está procurando status, irmão. Deus está procurando o coração. Deus ele procura corações. Coloca para mim Provérbios 23, 26, por favor. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Dai-me, filho, teu coração. Deus quer o nosso coração, meu irmão. Deus quer o nosso coração. É isso que Deus quer da gente. Deus falou com Samuel dizer para Saul, quando Saul desobedeceu a Deus pela segunda vez, que na segunda ordem de Deus, que era para ele matar os amalequitas, né? O rei dos amalequitas e todos os gados, não era para deixar nada, porque Deus considerava tudo anátema, era juízo de Deus. Aí ele poupou o rei, poupou o gado, e aí quando Samuel chega lá, a desculpa que ele dá para Samuel é: não, a gente poupamos o gado para sacrificarmos ao Senhor. Meu irmão, Deus não quer uma boa intenção, Deus quer a sua obediência, Deus quer o seu coração. Porque toda boa intenção que é contrária à palavra de Deus não é coisa boa, irmão, é coisa ruim, sim ou não? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é ruim, irmão, ainda que você tenha uma boa intenção. Se é contrário à palavra de Deus, não serve. É sacrifício. E Deus não quer sacrifício, irmão. Deus quer o quê? Deus quer o nosso coração. Filho, dá-lhe o teu coração. Irmão, Deus também não quer seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro. Na verdade, quem precisa do nosso dinheiro é a igreja. Quem tem que manter a igreja. Sim ou não? Sim. Mas existe muita gente por aí que, em nome de Deus, está construindo impérios. Tá ou não está? Tem muita gente por aí que, em nome de Deus, irmãos, está construindo fortunas. E a gente aprende com a palavra que Deus não quer o dinheiro da gente, Deus quer o nosso coração. Irmão, Deus não quer o nosso dinheiro. Primeiro, porque em Ageu diz que Deus é dono do ouro e da prata. Irmão, quem é dono de ouro e da prata precisa de dinheiro, irmão? Não. Agora, a igreja precisa para manter a obra de Deus em funcionamento? Sim. Mas Deus não quer o dinheiro, irmão, porque tem pessoas que tentam comprar a Deus. Tem pessoas que querem barganhar com Deus. Tem pessoas que fazem isso ou não fazem? Deixa eu dar um exemplo aqui. Coloca para nós Atos dos Apóstolos capítulo 5, por favor. Atos dos Apóstolos capítulo 5, a partir do versículo 1 mesmo. Vamos ler alguns versículos aqui. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma... Olha, ele vendeu uma propriedade, irmão. Ele vendeu uma propriedade. Viu? Ele não vendeu uma bicicleta. Ele não vendeu um par de tênis. Apesar que se for um par de tênis do Diego, dá bastante dinheiro, né?
Se for pai de tanto dinheiro, se for uma bolsa da Nainha, gente do céu, irmão, ó, é dinheiro. É dinheiro, se for é dinheiro. Mas não foi isso que aconteceu. Foi muito mais do que isso, né? Eles venderam o quê? Uma propriedade. Olha quem chegou, Fernando. Olha quem está chegando por aí. Por favor, fiquem à vontade. É aqui mesmo, fiquem à vontade. Pode chegar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem à vontade, por favor. Glória a Jesus. Nós estamos aqui no meio de um ensinamento, mas eu serei muito breve, tá bom? Porque já foi me passado o motivo por qual vocês estão aqui nesta noite, tá bom? Então nós seremos breves, sucintos na minha palavra, para que vocês possam desfrutar, tá bom? Nesta noite daquilo que vocês vieram fazer, tá bom? Eles ficam à vontade entre nós, em nome de Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Então continuando aqui, irmãos, eles venderam uma propriedade, versículo próximo. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo próximo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Versículo próximo. Guardando-a, não ficava para ti, ou seja, não era teu. Não era teu já. Não precisava fazer isso. Não precisava fazer isso. Mas por que ele fez, pastor? Porque ele queria barganhar com o Senhor. Ele queria tentar de uma certa forma comprar a bênção, comprar o favor. E nós não compramos a bênção de Deus. Nós não compramos o favor de Deus. Nós não compramos, é gratuito. Ontem falamos aqui sobre graça, né? E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor aprove a Ele, aprove ao Senhor, né? Derramar sobre nós a sua graça. E essa graça tem nome. Qual é o nome dela? Jesus Cristo, né? A maior graça de Deus. E com Ele vem muitos benefícios, né? Mas aqui esse homem tenta barganhar com Deus. Então a gente percebe na leitura desse texto que Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Então nós percebemos, meus amados irmãos, que esse homem Davi, ele era diferente. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Segundo o coração de quem? De Deus. Então na sua trajetória, a gente aprende um pouquinho com Davi, que como ele lidava por ter um coração bom, por ter um coração generoso, por ter um coração reto, por ter um coração íntegro. Davi, através de alguns comportamentos dele, através de algumas atitudes dele, ele ensina para nós como lidar com oposição. Como lidar com oposição, pastor? É muito importante lembrar a vocês que como cristãos, a nossa regra de fé e prática é a palavra. É o quê? É a palavra. A nossa regra de fé e prática, a regra de fé e prática de um bom cristão, de uma boa cristã, é a palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não, é a palavra. Então nós lemos a palavra, nós interpretamos a palavra e nós aplicamos a palavra. Nós vivemos segundo a palavra. Isso é fé. Até porque a fé ela é demonstrada por ações e não só por palavras. Ela é demonstrada por ações. Então, no que diz respeito a Davi, o que nós podemos aprender com ele, pastor? A respeito de como lidar com oposição. Como lidar, pastor, com isso? Primeiro detalhe que nós aprendemos com Davi é que Davi era aquele tipo de homem que ele conseguia identificar uma oposição. Pastor, Davi conseguia identificar? Conseguia. Pastor, mas será que nós conseguimos também? Conseguimos também. Quem estuda ou quem conhece um pouco a respeito de questões comportamentais, saberá que existem 3 coisas que você consegue identificar numa pessoa. Primeiro, toda pessoa que vai se opor a você,
é muito comum que a sua face ou a sua fisionomia, ela mude. Você pode perceber que às vezes você está conversando, algum tipo de conversa com alguém, e quando você diz alguma coisa que é contrária àquilo que aquela pessoa acredita, ou contrária ao seu entendimento, à sua opinião, à sua ideologia, você perceberá que o semblante dessa pessoa muda. É muito natural que isso aconteça. A pessoa às vezes está conversando com você naturalmente, às vezes vocês estão ali discutindo uma situação, conversando uma situação, e quando você diz algo que é contrário àquilo, perceberá que o semblante da pessoa muda. Segundo detalhe, a pessoa, quando o semblante muda, ou quando a pessoa vai falar, e a maioria das vezes a fala da pessoa, ela está cheia de emoções, então o tom de voz da pessoa muda, porque a pessoa você não consegue controlar nenhum tom de voz. Nós olhamos aqui no texto que lemos em 1 Samuel 17, que quando Eliabe viu Davi conversando com os soldados, ele se encheu de ira, acendeu-se nele a ira. E a gente sabe muito bem que uma pessoa, quando fica irada, o seu comportamento muda, sim ou não? É muito natural uma pessoa se irada, uma pessoa que se ira, se tem uma atitude, um comportamento, às vezes grosseiro. É assim ou não é? Você vê, por exemplo, uma pessoa no trânsito, quando um carro fecha um veículo, fecha o outro, a pessoa não diz assim, poxa, obrigado. Diz isso aí, mano? Já dá um grito, né? A pessoa já se ira na hora, e é muito natural que essa ira, ela é seguida de uma ação, na maioria das vezes, uma ação grosseira, uma ação bruta. Então é perceptível através do tom de voz. Então você já tem dois sinais: a face muda, o tom de voz da pessoa muda. Agora tem pessoas que não mudam a face, não mudam o tom de voz, mas a sua forma de gesticular identifica que aquela pessoa está se opondo. Porque tem pessoa que quando ela é contrariada ou contrariado, ele fica inquieto, ela fica inquieta. Então é fácil perceber. É fácil perceber. Então a gente percebe isso em Davi. Davi, ele era aquele tipo de pessoa, aquele tipo de cristão, que ele tinha essa sensibilidade, ele tinha esse discernimento, ele conseguia detectar quando uma pessoa mudava. E aí, quando no caso aqui que nós estamos tratando, quando essa pessoa mudava para mal, porque ela vai se opor, nossa, o que Davi fazia? Qual era o comportamento que Davi fazia? Qual é o comportamento que a gente tem que ter? Primeiro, se proteja. Quando você identificou, através da fisionomia, através do tom de voz, ou através da gesticulação de uma pessoa, que ela vai se opor a você, e que talvez será grosseira, talvez será ofensivo ou ofensiva, a palavra para você é: se proteja. Agora, se proteger não é brigar. Se proteger é não ficar vulnerável. Foi o que Davi fez. Porque quando o irmão começou a falar de uma forma grosseira, qual foi a resposta de Davi? O que foi que eu fiz? Não foi isso que ele falou? Peraí, mas o que foi que eu fiz agora? Ou seja, Davi, ele se defende sem atacar. Ele se defende se protegendo. Ou seja, ele não fica vulnerável ao próximo ataque. Então a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, quando você detectar uma oposição, que alguém vai se opor a você, e vai ser ofensivo ou ofensiva, vai ser grosseiro ou grosseira, vai ser bruto, por favor, proteja-se, não fique vulnerável. Porque na nossa vulnerabilidade, aquilo que talvez venhamos ouvir vai ferir, vai machucar. Então, para que você não se fira, não se machuque, se proteja. Fica atento, vai vir uma próxima coisa aí. Então não fique vulnerável, se defenda. Opa, calma aí. O que foi que eu fiz? Na linguagem comum ou natural, alguém vai dizer assim: olha que sonso, olha que sonsa, que é muito natural, né? Porque na verdade, na fala de Davi não está sendo sonso, Davi não quer brigar, Davi não quer discutir. E essa é a melhor forma da gente lidar com a oposição.
é evitar a briga, é evitar a discussão, é evitar o embate, né? Mas só é possível fazer isso se você conseguir detectar. Primeiro, você precisa detectar. Segundo, você precisa se proteger. Você precisa o quê? Se proteja. Feche a guarda, né? Quando eu falo fecha a guarda, não é fecha a mão não. Se você fechar a mão, alguém vai entender que você está chamando para briga. Isso é perigoso. E terceiro, querido, quando você perceber que alguém vai se opor a você e que aquilo pode virar, sabe, uma bola de neve, uma discussão, um desentendimento, algo desconfortável, e você luta para evitar, e aí você tenta se proteger, não ficar vulnerável, mas aquela pessoa vai insistir com você, o próximo passo que você precisa dar é esse: responda pacificamente. Querido, querida, não pague o mal com... Isso é um conselho bíblico, isso é um conselho cristocêntrico, isso é um conselho de Jesus. Não pague o mal com o mal. Por que o mundo está do jeito que está, irmãos? Porque o ser humano hoje se tornou muito descontrolado. É um pagando mal do outro com o mal também. E mal gera mal, que gera mal, que gera mal, que gera mal. O salmista diz que um abismo chama outro abismo. E aí um abismo vai chamando outro e a maldade vai aumentando. E como está em Mateus 24:13, e por aumentar ou por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Então essa dificuldade é muito grande. Tem muitas pessoas que não conseguem dialogar de uma forma pacífica, não conseguem resolver as coisas de forma pacífica. Põe para mim Romanos 5:1 primeiro. Romanos 5:1 primeiro não dá, né? Romanos 5 primeiro não é, né? Por favor, Diego. Queridos, eu já estou terminando, tá? Prometo a vocês, não serei cansativo na minha fala. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança não traz o quê? Confusão. A esperança não traz... Meu irmão, quem gosta de confusão é o diabo. Quem gosta de confusão é o inimigo. Agora, quem tem a paz de Deus, irmãos, não é de confusão, é de paz. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos... Eu iniciei a minha fala aqui, né, na minha prédica inicial, dizendo que Deus, Ele quer os nossos corações. Deus não quer status, Deus não quer dinheiro, Deus quer o nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado, Deus quer o nosso coração, os nossos corações. É isso que o Senhor quer, é isso que Ele espera de nós. Então, querido, nós precisamos entender que Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para que a gente manifeste esse amor, a gente manifeste essa paz que está em nós e que o Senhor nos concedeu. Então você aprendeu aqui comigo, e eu já estou indo para o final, terminando já essa questão. Então a gente aprendemos aqui o seguinte, que você precisa identificar uma oposição. Ao identificar uma oposição, você precisa se proteger dela para não ferir você, para não contaminar você, para não atingir você. Uma vez que você não consegue evitar isso, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Pelo menos é o que Deus espera de você. Não adianta você carregar um título de religioso ou de religiosa se você não parecer com o Filho de Deus. Não faz sentido, irmão. Até porque Deus não procura religiosos, Deus procura filhos. Deus não tem religiosos ou religiosas, irmãos. Deus tem filhos e filhas. E o filho e filha parecem com o pai. Sim ou não? Biologicamente, se você olhar para o seu filho e para a sua filha, ele se parece com você ou com o marido. Não é assim? Biologicamente falando, o filho precisa parecer com a mãe ou com o pai ou com a mãe ou não com os dois. Então não tem como a gente dizer que somos filhos de Deus e nós não parecermos com Ele.
E como é que a gente demonstra que parecemos com o Pai? Através das nossas ações, das nossas reações, que são manifestas. E as nossas ações e reações que são manifestas aos outros, elas glorificam o Pai. Então Deus é glorificado através das nossas ações, das nossas reações, do nosso comportamento. Então, querido, aprenda a não pagar o mal com o mal. Romanos 12, vou fechar agora, gente. Romanos 12, 17 ao 20. Prometo que vou terminar agora. A ninguém torneis mal por mal. Não tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós. Eu disse aqui no início da minha fala que nós que somos cristãos, ou pelo menos nós que nos identificamos como cristãos, eu vou usar um termo mais assim, abrangente, né? Porque se eu falo cristão, dá a entender que é só evangelho. Então vou usar um termo abrangente. A gente que se intitula ser religioso, a gente precisa se esforçar para buscar a paz, para manter a paz. Isso é atitude e comportamento de filhos e filhas de Deus. Se for possível, quando estiver em vós. Ou seja, faça o possível para ter paz com todos. Faça o possível, tudo aquilo que tiver ao seu alcance, para manter a paz, para manter um ambiente agradável, um ambiente que você possa viver bem. Isso é um comportamento de filhos e filhas de Deus. Então, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo próximo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você pode até se irar, o que você não pode é dar lugar à ira. Você pode até se irar, o que você não pode é manifestar a ira, porque eu disse anteriormente que um abismo chama um outro. Um mal, quando é pago com mal, gera mais mal, ou gera mais males. Então, quanto há em vós, procure a paz com todos, querido. Procure a paz com todas. Eu só estou lendo agora e vou fechar. 1 de Pedro 3,8. Vou fazer só a leitura desses versículos. É 8 com 30 ali, é isso mesmo? É isso mesmo, né? E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 9. Não tomando mal por mal, nem ou injúria por antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes. Isso aqui é para quem é filho de Deus, irmão. Isso aqui é para quem é filha de Deus. Tem muita gente que carrega um rótulo aí que é filho de Deus, que é filha de Deus, mas se você não tiver esse tipo de comportamento, por favor, Deus nem sabe quem você é. Deus nem sabe quem você é, porque Deus só reconhece quem é filhos, quem é filhas. E quem é filho e quem é filha? Quem tem tipos de comportamento como esse, que não torna mal por mal, que não devolve injúria por injúria. Se você gritar, eu grito também. Se você xingar, eu xingo também. Se você brigar, eu brigo também. Não pode ser assim. Não tem que ser assim. Sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então a bênção é para filhos. A bênção é para filhos. Versículo próximo. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Agora a coisa difícil é a gente guardar a língua na boca, né, irmão? Fala a verdade. Fala a verdade. Principalmente quando você é ofendido, atacado, atacada, desrespeitado, desrespeitada, diminuído, diminuída. É difícil guardar a língua na boca, não é? E os seus lábios não falem engano. Versículo próximo. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e... Então eu não tenho que buscar apenas a paz, eu preciso seguir ela. Eu preciso seguir ela. Eu preciso segui-la. A gente se esforça para seguir tanta gente, né? Hoje nós temos aí nas redes sociais tantos influencers, a gente segue tanta gente, agora a gente tem dificuldade de seguir a paz. Para seguir pessoas, a gente está disposto a seguir tanta gente, porque tem fama, porque tem relevância, porque tem dinheiro,
Porque, e por aí vai. Mas a gente tem dificuldade de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos como filhos, como filhas. Esse é o problema de nós, esse é o problema do ser humano. 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não é sobre todos, é sobre os justos. É sobre aquele e aquela que se esforça para cumprir o que está escrito na sua palavra. É aquele e aquela que se esforça para ter um bom coração. É sobre esses que os olhos do Senhor estão. Tem gente que diz por aí, Deus ama todo mundo. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito nessa palavra de Deus, irmãos. Quem lê a Bíblia, a palavra de Deus, sabe disso. Não está escrito isso na Bíblia. Agora, ó, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Porque não há mal em Deus. Em Deus só há o bem. Só há o bem. Tiago 1, 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Vou ler mais 2 textos e termina. Você vai dizer assim, você falou que está terminando faz 5 minutos, não é verdade? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para si. Não somos nós essas pessoas. Porque nós temos a dificuldade, né? A gente quer mais falar do que ouvir. Principalmente quando nós achamos ser os donos da razão. Aí que a gente fala mesmo, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus ensina a sermos tardios a falar. Prontos a ouvir, ou seja, ouça mais e fale menos. É assim que a Bíblia diz. Provérbios 15, 1 e Tessalonicenses 5, 22, eu já fechei aqui, Pronto. Acabou. Provérbios 15, 1, palavra de Deus. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita. Por isso eu disse aqui para você, que se você tiver que responder a alguém que se opõe a você, e você não quiser buscar briga, confusão, olha o conselho de Deus para você. Seja brando na sua fala. Seja branda na sua fala. Você pode até dizer uma verdade sem ferir ninguém. Você pode até dizer uma verdade sem ofender ninguém. Você pode até dizer uma verdade sem atacar ninguém. Mas isso depende de você. Isso depende de você. Só depende de você. Tudo dessa vida só depende de mim e de você. E 1 Tessalonicenses, como eu te falei, 5:22, e eu terminei. Abstém-vos de toda aparência do mal, que foi o que Davi fez. Davi identificou uma oposição ou um opositor. Ele, ao identificar, ele se protege, não fica vulnerável. Ele procura bem as suas palavras para não arrumar briga, para não arrumar problema, para não arrumar confusão. Quando ele percebeu que tudo que ele fez não deu jeito, ele faz o quê? O texto diz lá que ele desviou-se. Ou seja, ele fugiu da aparência do mal. E é isso que a gente tem que fazer. Quando você perceber que a pessoa não tem jeito, ela quer briga, quer confusão, quer discussão, tchau, estou indo. Simples assim. Você vai para casa em paz, você volta do trabalho em paz, não arruma briga com ninguém, confusão com ninguém, chega em casa em paz e vive em paz. Tá bom? Então essa era a palavra que eu tinha para os vossos corações nesta noite. E por fim, aqueles que vieram para abraçar a Fernanda, acabaram ouvindo essa palavra também. Que de alguma forma ela tenha sido proveitosa para vocês nesta noite. Tá bom? Vamos ficar de pé, por favor, fazendo uma oração para agradecer ao Senhor por este momento. E aí, Fernanda, caia nos braços da sua família, eles estão aí por causa de você. Tá bom? Pai, no nome do Senhor Jesus, já vamos aproveitar, desculpe interromper, já vamos aproveitar esse momento de oração e apresentar a vida da nossa irmã Fernanda, que está completando mais uma primavera nesse dia de hoje, e nós estamos felizes por isso, viu? Depois você dá um abraço muito forte no seu esposo, porque ele com a sua família que resolveu fazer dessa forma que está sendo hoje aqui, tá bom? Mas nós vamos orar pela vida dela, para que o Senhor a abençoe poderosamente. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos por este culto, oramos por este momento, oramos pela vida da tua filha, Senhor Deus. Agradecemos ao Senhor por concedê-la, ó Pai, mais um ano de vida, e que muitos outros anos venham pela frente, e que ela possa viver esses novos anos que virão, Senhor, de uma forma rica, de uma forma próspera,
de uma forma, Senhor Deus, saudável, de uma forma, Senhor Deus, inteligente, que o Senhor cumpra sobre a vida dela, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para ela, Senhor, que todos os planos, todos os projetos do Senhor para a vida dela, para a casa dela, para a família dela, Senhor, cumpra, se dê saúde a ela, Senhor, guarda ela em seus caminhos, Senhor, que ela possa viver muito, prosperar muito, e que tudo que ela faça, Senhor, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso e lhe agradecemos no nome bom do Senhor Jesus. Pai, também recebe esta noite no seu altar, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra de hoje e te pedimos que nos ajude a vivê-la, Senhor, nas nossas ações e nas nossas reações, para que possamos ser reconhecidos como filhos e filhas do Senhor, porque essa é a Tua vontade, isso é o que agrada ao Senhor. Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado. Fiquem à vontade. Tá bom? Em nome de Jesus.